Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará recebendo a mim. Quanto a o perigo do pecado. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter uma das mãos e um dos pés a ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o fora, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. A ovelha perdida. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazerem o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos, o poder de pedir e proibir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com você, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Como se tornar criança? Como que isso pode acontecer? Inclusive The Chosen, fantástico. Para quem não assistiu, super recomendo. Então, a gente se torna puro como criança, porque o ser humano, ele, de uma certa forma, ele tem malícia em muitas coisas, né? Inclusive, às vezes, numa brincadeira que a gente fez aqui, né? A gente tem essa malícia: será que eu vou? Será que eu não vou para essa casa? Uma criança, ela é pura. Então, a gente tem que se tornar
puro perante Deus, puro de coração. E aquela passagem que ele fala a respeito de perdoar. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, tá? Aquela passagem que ele fala a respeito de perdoar o pecado do outro. Porque as pessoas, o patrão, ele perdoou todo o pecado daquele escravo, daquele cara, e esse cara não perdoou do outro. E aí a gente se pergunta, pô, mas depois o patrão já não tinha perdoado? Por que depois ele foi lá e cobrou de novo? E aí a gente pensa na trave do olho, né? Aquela passagem da trave do olho. Tira o cisco do olho do seu irmão quando tem uma trave no seu olho. E aqui ele está falando a respeito da compaixão, do perdão, do amor ao próximo. Para você tratar o outro com o amor que o pai te trata, com o carinho que o pai te trata. É isso, amor. E aí, fala aí uma coisa, pode falar. Não, acho que é isso que a Bíblia fala, né? Que os misericordiosos também receberão misericórdia, né? E eu acho que quando ele não oferece a quem deve a ele a mesma misericórdia que ele recebeu, isso faz com que o patrão repense, né? A misericórdia que ele ofereceu lá no primeiro lugar. Então, a gente sempre tem que ter essa postura de se colocar no lugar do outro e pensar qual é a forma mais, não só correta, mas a forma mais amorosa, né? De lidar com as outras pessoas também. Sem dúvida. E quantas vezes a gente, né, de uma certa maneira, a gente comete o mesmo erro que a gente julga. Então, julgamento com o pai, a misericórdia máxima que a gente conseguir.